Aqui está a aula de português, dia 12 de novembro de 2020, com os alunos presentes por enquanto, Iago, Bruno e Wendel. E a gente vai estar fazendo a correção do conteúdo, né, das atividades de predicado verbal, depois a gente vai para um texto de cartoon. Então, vocês põem a data de correção coletiva e a gente vai já iniciar. Aí tem assim, leia o poema a seguir. Aí vocês leram o poema, né? E depois, o que vai se pedir aqui, né? Na letra C, a primeira pergunta, qual é o sujeito da primeira estrofe? Ou seja, né? Aqui está falando mecânico, mas vamos analisar aqui já para revisar o assunto. Então, na primeira estrofe tem assim, ó. O mecânico constrói emoções sem nome, com chaves de fenda, tarraxas, graxas e virabreques coloridos. Então, quem é que faz essas coisas é o sujeito da oração. Então, vai ser o mecânico, né? Então, o sujeito da oração não é só mecânico, não, vai ser o mecânico, né? Juntamente com o artigo, substantivo e artigo. Então, vai ser o mecânico. Quem chegou agora, a gente está no módulo 3, página 86, viu? Na letra D, o que é dito a respeito dele, né? A resposta está realmente dentro do próprio poema, né? Que ele constrói emoções sem nome, com chaves de fenda, tarraxas, graxas e virabreques coloridos. Então, tudo que diz a respeito dele na primeira estrofe é que vai ser também, gente, o predicado, né? Isso aqui vocês já aprenderam no início do ano, de sujeito e predicado. Então, tudo que fala a respeito dele, o que vem logo depois do sujeito, né, que acompanha o verbo e as ações, né, as coisas que ele pratica, vai ser o que diz a respeito dele. Na letra E, identifique e sublinhe a forma verbal empregada na primeira estrofe. Então, é o verbo que vai estar acompanhando o sujeito, né? Então, para sublinhar, já está aqui a resposta. Ó, a forma verbal empregada é constrói, né? O mecânico, ele constrói. Quem chegou agora, põe correção coletiva aqui em cima, gente, com a data, viu? 12/11 de 2020. Certo? Aí, na letra F, pessoal, tem assim, como essa forma verbal é classificada? Ó, vai ser transitiva direta. Por que vai ser transitiva direta, pessoal? Ó, eu vou colocar um trecho. Vou colocar um trecho, pessoal, dessa estrofe aqui, para poder a gente estar analisando direitinho. E aí, vocês tendo dúvida também, vocês podem colocar. Eu vou pegar aqui pelo meu livro para a gente adiantar. O mecânico constrói emoções sem nome. Eu vou pegar só essa parte aqui, tá? Porque vai dar para analisar. Deixa eu só colocar aqui, ó. Por que é transitiva direta? Lembrando, pessoal, que quando o verbo ele é transitivo direto, quer dizer, transitivo é porque o verbo pede um complemento, né? Que tem que vir depois para poder completar o sentido da oração. E é transitivo direto é porque esse complemento, logo depois do verbo, não é colocado alguma preposição. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o mecânico, só para a gente analisar aqui, tá? O mecânico constrói emoções, botei faltando um N, depois do N o S. Constrói emoções sem nome. Eu coloquei só esse trecho aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho para poder a gente estar analisando direitinho. Na realidade, também eu já estou revisando, né? Então, ó, o mecânico constrói emoções sem nome. Então, a forma verbal, vocês viram lá que a gente sublinhou que é constrói. Né? Para a gente estar analisando a questão da transitividade verbal, se o verbo é transitivo ou intransitivo, né, a gente tem que estar observando se esse verbo ele necessita de um complemento. Se ele não necessita de um complemento, ele é intransitivo. Mas se para que a gente tenha um sentido completo, tem que colocar um complemento depois do verbo, então ele vai ser transitivo. Então, logo a gente já está vendo que essa forma verbal aqui, gente, ela é um verbo transitivo, né? Porque ele necessita de um complemento. Ó. Quem constrói o quê? Constrói algo, né? Então, é um verbo transitivo. Agora, por que é um verbo transitivo, né? Vai precisar de um complemento. Agora, vamos ver esse complemento, se logo depois vem uma preposição para ligar o complemento.
Ó, constrói emoções, já vai aparecer um substantivo. Então, esse substantivo não é ligado por nenhuma preposição de, da, do, para, contra, sobre, sob, a. Nenhuma dessas palavras que são preposições não estão aqui entre o verbo e o substantivo para ligar. Então, vai ser um verbo transitivo direto. Ok, pessoal? Estou aqui só revisando. Então, vamos voltar para lá. Então, quem marcou aqui nessa página vai ser a forma verbal é transitiva direta, ok? Então, vamos aí passando. Vocês querem que eu dê uma pausa aqui para poder... Aí, já na página 87, tem assim, qual é o complemento dessa forma verbal? Né? Olha só o que eu coloquei aqui, ó, gente. O complemento, na realidade, se a gente for completar, pelo sentido do que está na primeira estrofe, tem assim, ó. O mecânico constrói emoções sem nome, com chaves de fenda, tarraxas, graxas e virabreques coloridos. Então, a gente vai considerar como complemento a parte que está mais próxima, que vai completar o sentido desse verbo. Então, ó, se a gente analisar, eu vou até colocar aqui para vocês o que eu tinha colocado antes, né? Lá na tela, né? Que eu gosto de colocar de explicação. Então, ó, o mecânico constrói emoções sem nome. Então, o que está próximo do verbo constrói, né? Que é o que completa o sentido, né? Que é esse trecho aqui da estrofe, é que vai ser o complemento desse verbo. Então, o complemento vai ser essa parte aqui, emoções sem nome, ok? Então, vamos fazer ali, ó. Na 87 a gente parou. Então, o complemento dessa forma verbal constrói vai ser emoções sem nome. Coloca entre aspas do jeito que aparece aqui, só que com letra maiúscula, né? Aqui no livro colocou com letra minúscula. Na letra H, essa forma verbal, ó, informa a ação exercida pelo sujeito? Claro que sim, né? Então, se a gente voltar lá, ó, e fala assim, ó, quem constrói emoções sem nome? Quem é que constrói? É o mecânico. Então, realmente está explicitando, está demonstrando quem é que pratica essa ação. Então, vai ser essa alternativa que vocês vão estar marcando, né? Então, ele informa a ação exercida pelo sujeito, né? Que ele pratica. Não apresenta uma característica do sujeito. Se fosse para apresentar uma característica do sujeito, não seria o verbo que é, no caso, que seria o núcleo do predicado. Teria que ser um predicativo do sujeito, ou seja, uma palavra que iria ser um adjetivo que iria atribuir uma característica a esse sujeito, né? Se tivesse assim, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui para vocês, mudando um pouco o sentido dessa estrofe, né? Se colocasse assim, ó, ao invés desse primeiro exemplo que a gente viu aí, que está nesse poema, se tivesse assim, ó, o mecânico... Eu estou dando aqui um exemplo, viu, gente, para vocês, só para identificar da questão do predicado verbal em questão, é do assunto que a gente está trabalhando. Ó. O mecânico... Não sei por que não está digitando, peraí. O mecânico... vamos colocar assim, trabalhador, né? Ó, aqui, trabalhador, pessoal, no caso, eu estou atribuindo um adjetivo para esse mecânico. Vou botar aqui ainda com verbo, né? Que tem que ter um verbo de ligação, pelo menos. O mecânico é trabalhador. É trabalhador. Vocês sabem que o com acento é a conjugação do verbo ser, porque é um verbo irregular, né? Então, esse aqui, no caso, ele é um verbo de ligação. Então, esse ele não está atribuindo uma ação do sujeito que é o mecânico, né? Então, esse aqui, ele está servindo para ligar o sujeito que é o mecânico à sua característica que é trabalhador. Então, no caso, aqui, se tivesse uma forma verbal que estivesse ligando o sujeito que é o mecânico, né? Aqui no caso o sujeito, ele aqui vai ser toda essa parte aqui, ó, o mecânico, né? Se fosse aqui o sujeito e essa forma verbal estivesse aqui servindo apenas para ligar o sujeito ao predicativo, né? No caso que essa palavra aqui está atribuindo, tá? Amarelo fica muito claro, que está atribuindo uma
uma característica ou qualidade, né? No caso aqui, trabalhador, vai ser predicativo do sujeito, que no caso está funcionando como adjetivo, né? Esse verbo não estaria funcionando como para estar indicando uma ação realizada do sujeito, e sim para estar colocando uma característica dele, certo? Então, vamos analisar aqui. Então, esse verbo constrói aqui, no caso, então ele está realmente exercendo uma função de uma ação que foi realizada pelo sujeito. O mecânico constrói. Foi realizada não, que está sendo realizada, né? Porque constrói está no presente. Ok, gente? Então, aqui, ó, só estou colocando aqui para poder a gente estar revisando. Então, essa forma verbal constrói, que aparece lá no primeiro, no primeiro verso da estrofe, o mecânico constrói emoções. Esse constrói aqui realmente está atribuindo uma ação realizada pelo sujeito, que é o mecânico. Ok? Ó, estou aqui revisando, mas vocês, quem tiver dúvida, pode estar falando, viu? Eu estou revisando aqui, que eu gosto de estar corrigindo quando é coisa de gramática, eu gosto de corrigir e revisar, tá? Aí, vamos continuar aqui. Certo, pessoal? Na questão 1, logo que se segue, tem assim, lê a manchete abaixo, tem aqui. Avatares digitais ganham espaço como influencers no Instagram. Aí na letra A tá sublinha o sujeito dessa oração. Para a gente identificar o sujeito, a gente faz a pergunta ao verbo, né? Então, o verbo aqui no caso dessa oração, qual que é esse verbo, gente? Ganha. Ganho, né? Então, ó, eu tô colocando aqui só para quando a pessoa tem dificuldade de identificar qual é o sujeito da oração. Então, quando a gente tem dificuldade de saber o sujeito, que o sujeito é o quê? É o ser, ou a pessoa, ou a coisa, o lugar, o objeto em torno do qual está envolvido o predicado, que é o que diz a respeito desse sujeito, certo? Aí a gente faz a pergunta ao verbo. Quem é que ganha espaço como influencer no Instagram? Avatares digitais. Então, avatares digitais vai ser o sujeito. Então, aí vocês vão sublinhar o sujeito dessa oração, certo? Lembrando, gente, que quando vocês vão encontrar o sujeito, vocês têm que identificar vendo tudo, né, que fala a respeito. Não é só aquela palavra principal, não, que a palavra principal é o núcleo, né? Se tivesse aqui, ó, os jovens avatares digitais, o sujeito ia ser todo. Os jovens avatares digitais, tudo, né? Aí você vai estar identificando o sujeito, que é tudo que diz a respeito dessa pessoa, das pessoas envolvidas no que está se falando a respeito, né? Na oração toda. Aí na letra C tem, não, na letra B, digo, gente. Qual é o predicado verbal dessa manchete? O predicado é o verbo e o complemento, tudo que diz respeito a respeito do sujeito que aparece depois do verbo, né? Então, o predicado é ganham espaço como influencers no Instagram, certo? Então, vai ser todo esse aí o predicado. É tudo que se fala a respeito do sujeito, que é o verbo, e o complemento, o que vem tudo depois. Na letra C, qual termo exerce a função de núcleo do predicado? Gente, lembrando que quando temos um verbo que ele é significativo, o núcleo do predicado é essa forma verbal, é o próprio verbo, certo? Então, vou colocar aqui novamente essa frase aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo recortar lá, que é bem mais rápido do que o digitado. Deixa eu ver aqui. Eu pegando esse trecho que aparece aqui na manchete, ó. Influencers, avatares ganham espaço como... Avatares digitais ganham espaço como influencers no Instagram, né? Eu vou copiar aqui essa parte para poder a gente analisar, viu? Aqui. Tá, eu tô riscando, pera aí um momentinho. Eu quero recortar. Se não der para recortar, eu vou pegar e vou ter que copiar tudo, porque aqui quando eu coloco o zoom, ele fica meio lento para realizar aqui. Lembra, por favor, viu? Então, vou pegar essa oração para a gente analisar aqui qual o núcleo do predicado. Então, o predicado todo dessa oração, avatares digitais ganham espaço como influencers no Instagram. O predicado é o verbo e todo o restante que acompanha, né? Ganham espaço como influencers
no Instagram, né? Eu coloquei certa palavra influencers, coloquei. É porque tá em inglês aqui, tá estranhando a forma de escrever. Então, o predicado dessa oração todo, gente, é aqui justamente o que eu disse para vocês, que é o verbo e o que acompanha. Agora, vamos analisar aqui. O verbo, vocês já me falaram antes, que é ganham, né? Aqui, ó, vou colocar aqui, eu vou estar aqui já inserindo aqui, para poder vocês, a gente está analisando aqui, vocês vão estar me respondendo também. Não deixa eu falar sozinha, não, que eu quero ver se vocês estão entendendo. Até agora eu só estou vendo uma pessoa só falar a resposta. Então, olha só, pessoal, ó. Então, no predicado, o verbo, vocês me falaram que é esse aqui, né? Ganham. É isso? Eu vou estar até aqui escrevendo, ó. O verbo é essa parte aqui, né? A forma verbal é essa aqui, verbo, né? Esse verbo, ele está ali, ele está demonstrando uma ação do sujeito, ou ele está simplesmente ligando o sujeito para uma característica que é o predicativo ou qualidade? Ele está mostrando uma ação do sujeito. Isso. Se ele está mostrando, gente, ó, esse verbo ganho, essa forma verbal ganho, ele está colocando realmente uma ação do sujeito, então logo esse verbo, ele é o núcleo do predicado. É a parte principal que está trazendo a informação principal desse predicado. Se esse verbo, ele é a parte principal, ele é chamado de verbo significativo, né? Significativo, porque ele está colocando uma ação que realmente em que o sujeito está envolvido, no caso, que é avatares digitais. Então, o núcleo do predicado vai ser o próprio verbo. O núcleo desse predicado vai ser a forma verbal, que é ganham, né? Ganham. Se existe que esse verbo é um verbo significativo e o núcleo do predicado é esse verbo, então nós vamos ter que essa oração vai ser constituída de um predicado verbal. Por que é chamada de predicado verbal? Porque existe o núcleo, que o núcleo é um verbo significativo, ou seja, que está trazendo a informação principal do sujeito, porque está colocando realmente uma ação envolvida pelo sujeito. E está trazendo a informação principal do geral da oração. Então, por isso que nós vamos ter que, em se tratando do assunto que está sendo trabalhado, quando o verbo ele está colocando realmente que é a parte mais significativa da oração, que está trazendo a informação a respeito do sujeito, então nós vamos ter, no caso, que essa oração vai se tratar que a gente vai ter um predicado verbal, que é esse assunto que a gente está trabalhando, certo? Professora, e quando nós temos um verbo que é de ligação, que não está demonstrando uma ação do sujeito? A gente já aprendeu isso na segunda unidade já, a gente já trabalhou, que foi verbo de ligação e predicativo do sujeito, que forma o predicado nominal, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui, o jovem, só para a gente tá revisando, o jovem rapaz o jovem rapaz é gentil, né? Eu vou colocar aqui só um complemento só para não tá confundindo vocês. O jovem rapaz é gentil. Qual a forma verbal aqui dessa oração? O verbo ser. Que é o né? Que está conjugado aqui na terceira pessoa do singular, né, gente? Então, que é a forma verbal, que é o verbo ser, que está conjugado, porque ele é um verbo irregular. Então, o jovem rapaz é gentil. Agora, gente, essa forma verbal ele está demonstrando uma ação do sujeito? Não. Não, né? Ele não está dizendo algo que o rapaz fez ou algo em torno assim de que alguma ação que está envolvida o sujeito, que é o jovem rapaz, né? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, presta atenção. Se esse verbo não está demonstrando nenhuma ação que está envolvido o sujeito, que o sujeito aqui no caso vai ser todo o jovem rapaz, né? Vou botar aqui, ó, essa parte aqui é o sujeito, viu, gente? Então, ó, o sujeito da oração. Se aqui, o restante aqui que sobra é o predicado, que é o que aparece depois do verbo, né? O sujeito, o predicado está aqui
um verbo, só que esse verbo não está demonstrando uma ação que envolve o sujeito. Então, esse verbo aqui, gente, ele é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, ele não é um verbo que está colocando assim o núcleo do predicado, não, certo? Então, ó, ele é um verbo de ligação. Quando a gente tem um verbo de ligação, ele não é o núcleo do predicado, certo? Então, ele só vai servir apenas para ligar o sujeito, no caso, ao predicativo do sujeito, porque predicativo do sujeito vocês já viram lá na segunda unidade, que é uma característica ou qualidade que é atribuída ao sujeito na oração. Né? No caso, o predicativo do sujeito aqui é gentil, certo? Se há esse predicativo do sujeito, significa que o núcleo desse predicado já não vai ser mais, não vai ser o verbo, vai ser o predicativo, certo, gente? Então, se há esse verbo já não vai mais ser o núcleo, então a gente não vai ter mais o predicado verbal, a gente vai ter o predicado nominal, certo? Então, vamos voltar lá para o livro que a gente estava lá, onde nós paramos aqui na explicação. Ó, gente, é bom quando vocês estiverem fazendo essas atividades, se tiver um assunto que for anterior, é bom vocês voltarem, porque senão vocês não vão conseguir entender. Viu? Aqui envolve preposição, que está no módulo 2, né? Transitividade verbal, que já foi estudado, então vocês têm que estar voltando. Então, aqui na letra C, né, no caso, o termo que exerce a função de núcleo do predicado, quando é o predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo. Então, ó, a forma verbal ganha, no caso, né? Então, se esse verbo é significativo, então o núcleo desse predicado é a forma verbal ganho. Então, aqui é a resposta da letra C, certo? Na questão 2, na página 88, vocês já responderam essa letra C aqui, gente? Tem assim, observe a fotografia abaixo, né? Então, vocês podem ver essa cena. Tem muitas coisas para serem exploradas. E aqui, justamente, pede uma resposta pessoal, que eu vou pedir que cada um leia. Tem assim, ó, elabore uma oração, descrevendo a imagem retratada nessa fotografia, explicando o que as pessoas estão fazendo. Então, logo, gente, se você tem que elaborar uma oração, colocando algo que as pessoas estão fazendo, então tem que ser com predicado verbal. Então, vamos ver aqui, ó, vamos analisar aqui, vou ver por quem está aqui primeiro. Iago colocou que oração aqui nessa letra A? Nessa letra A, eu coloquei que tivesse um verbo, né, que tivesse exercendo a função de núcleo do predicado, que tivesse demonstrando realmente alguma ação realizada pelas pessoas que vocês veem na imagem, estava correto. Ou poderia ser uma locução verbal, né? No caso, que a maioria aqui colocou locução verbal. Colocou um verbo, um verbo auxiliar e mais um verbo principal. Também está correto. Na letra B tem assim, o que verbo você empregou na oração? Que elaborou verbo de ligação ou verbo significativo, né? Vocês todos, gente, se vocês colocaram, mesmo que foi, no caso, uma locução verbal, que a maioria de vocês colocaram aí foi locução verbal, do que eu falei para vocês agora, ó. Verbo significativo em razão de terem sido descritas as ações praticadas pelas pessoas retratadas na foto. Entendeu, Iago? Por quê? Porque esse verbo realmente está demonstrando que você escreveu na frase, na letra A, né? Que está demonstrando uma ação, ações realizadas pelas pessoas que estão aí na fotografia. Entendeu? Então, vamos aí, gente, passando, viu? Qualquer dúvida, assim, pronto. Pode falar. Eu botei verbo significativo porque falei sobre as ações da pessoa retratada na foto. Retratadas, né? Na foto. Na questão 3, pessoal, né, galera, é resposta pessoal. Vocês tinham que criar predicados para os sujeitos que aparecem, né? Nas letras. Aí, no caso, como a gente está trabalhando o predicado verbal, é interessante também vocês colocarem verbos significativos, verbos que indicam ações realmente realizadas pelo sujeito, certo? Então, aqui tem, ó, os alunos, né? Então, ó,
Aqui é pessoal. Vocês colocassem alguma oração que tivesse envolvida o verbo, né, gente? Posso falar o meu, prof? Pode. Eu botei os alunos do sétimo ano passaram direto para o oitavo. Os alunos do sétimo ano Passaram direto para o oitavo. para o oitavo ano, né? Tu completa aí. Uhum. Ó, pessoal, Posso falar? Pode falar. Eu coloquei os alunos todos conseguiram tirar a média na matéria de matemática. Certo. Tu colocou aí, foi uma locução verbal, né? Conseguiram tirar. Então, gente, qualquer uma oração que estivesse exercendo realmente uma ação realizada pelo sujeito, né? Os alunos. Eu coloquei assim, os alunos passaram de ano. Certo. Certo. Né? Qualquer coisa que exercia uma ação. Sim, é Gabriel que quer falar? Coloquei bem assim, ó. Os alunos fizeram a prova e conseguiram passar na média. Certo. Acho que é o desejo de todos vocês, né? Que colocaram tudo respostas parecidas aí, né? Na letra B, alguns influenciadores digitais, né? Teria que colocar um verbo significativo que está demonstrando uma ação. Eu coloquei bem assim, ó, Pro. Alguns influenciadores digitais estão fazendo mais de 5 horas de live. Certo. Colocou estão fazendo, né? Tu colocou aí uma locução verbal. Tá certo. Né? Eu coloquei alguns influenciadores digitais produziram livros autorais. Certo. O Pro, eu botei alguns influenciadores digitais estão sendo acusados de roubo. Certo. Eu coloquei assim, ó. Colo- Alguns influenciadores digitais estão investindo em gameplay. Estão... Investindo em gameplay. Ah, entendi. Fala, Iago. Eu coloquei alguns influenciadores digitais viajaram junto ao resort. Viajaram juntos, né? Juntos, no plural. E E letra C, o novo livro. eu coloquei o novo livro que lançou é muito bom e é sobre um filme de comédia. Ó, ao invés de tu colocar o novo livro que lançou, você coloca um verbo, porque essa tua frase aí tá com predicado nominal, praticamente. Você coloca algo que tem um verbo Coloca o que, pelo menos? expressa uma ação. Tipo assim, o novo livro foi lançado, alguma coisa assim, porque está expressando realmente um verbo significativo. O Foi Pro, lançado é uma locução verbal. posso falar o meu? Sim. O lançamento de um novo livro estrangeiro na América. Tá faltando verbo. Tá faltando. Tu pode colocar foi lançado, alguma coisa assim, né? Ou então, um novo livro estrangeiro foi lançado, alguma coisa assim completa, né? Eu coloquei assim, o novo livro está incrível. Está. Aí, Sara, quando você coloca está incrível, esse está não é um verbo significativo, não, porque ele está ligando a incrível, que é o predicativo, que é a característica, né? A qualidade, no caso. Você coloca o novo livro, está sendo vendido, né? Alguma coisa assim na livraria, alguma coisa que expressa ação. Porque quando você coloca está incrível, esse está ele não é um verbo significativo. Ele se torna um verbo de ligação e o núcleo já não vai ser mais o verbo, vai ser incrível, que é o predicativo do sujeito. O Pro, Oi. eu botei um novo livro estrangeiro foi lançado na América. Certo. Eu troquei, eu coloquei o novo livro está sendo muito vendido. Está sendo... Muito vendido. Ah, certo. Certo, gente. Então, ó, depois dessa página 88, né? Vai a página 89 agora. Alguém que quer falar mais? Eu Fala. coloquei bem assim, ó. Um novo livro possui mais de 949 páginas. Certo, gente. Ó, na questão 4 tem assim, leia a seguir o início de um conto folclórico. Aí tem aqui, ó, o Curupira, né? Era para vocês lerem, eu não vou ler aqui por conta do horário, então vamos analisar o que se pede nas questões, né? Na letra B tem, de acordo com o que você leu acima, o Curupira é um protetor da natureza.
Na letra C, contorne entre os termos em destaque os que constituem predicados verbais, ou seja, aquilo que vai realmente estar indicando ações realizadas pelo sujeito, né? Ou em torno do qual o sujeito está. Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que está pedindo mesmo. Constituem predicados verbais, contornar. Ah, entendi. Então, olha só, pessoal, aqui a gente vai ver no segundo parágrafo, né? O curupira, né, no caso que é o sujeito, aí no caso, o que constitui o predicado verbal, né? Vai ser o que vem do verbo em diante, né? Que é tem, que é o verbo ter. Tem o tamanho de um menino, né? Depois é perigoso. Aí depois ama os animais, né? Ele ama os animais. Ah, não, esse é perigoso não é não, viu? Esse é perigoso não é predicado verbal, não, é predicado nominal. Então, tem um tamanho de um menino, ama os animais, né? Também é um predicado verbal. Aí, quando as pessoas, no caso, as pessoas aqui é o sujeito, né? Aí, o que elas praticam, né? Entram na floresta também, que é predicado verbal. Aí, ele observa o que fazem, né? No caso, o curupira. Opa. Oi. Nessa parte de cima aqui, tem alguma que circulou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não. Aqui em cima tem características. Não se trata de predicado verbal, não. Viu? Aí depois tem... deixa eu ver onde eu parei. Ele observa o que fazem. Aí, se as pessoas, no caso, né, se caçam animais, aí depois embaixo, o curupira, que é o sujeito, não se incomoda. E aí mais se matam animais, quando fala se matam animais, é a respeito das pessoas, né? Então, vai ser essas partes aí que envolvem os predicados verbais, que vão estar só no segundo parágrafo, viu, gente? Então, deu para vocês corrigirem aí, circular direitinho?